Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu vou falar sobre a OJ 310. Será que cabe prazo em dobro para litisconsórcio no processo do trabalho? É esse tema que nós vamos conversar hoje, pessoal. Mas olha só, não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, se você não está nos seguindo no Instagram, venha nos seguir no Instagram, Gustavo Eugênio Advogado. Também se inscreva no canal do YouTube, CGE Consultoria. Venha se inscrever aqui para você conhecer desse conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho voltados para o concurso que vai vir agora do TRT. Já no início do ano existem grandes possibilidades de sair esse edital, pessoal. Peço também, se você já gostou desse tema, eu peço para que você dê um like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com seus amigos, com as suas amigas, com a sua prima, para que ela e ele, para que todos eles tenham acesso a esse conteúdo de processo do trabalho. Hoje, pessoal, como vocês já perceberam, eu vou falar sobre a súmula, ou melhor, sobre a OJ 310. Essa súmula, ela versa sobre a parte de processo do trabalho, que também vai cair na sua prova do TRT, primeira região aqui do Rio de Janeiro. Veja bem, pessoal, olha qual é o porquê dessa súmula. Nós sabemos que no processo do trabalho, nós utilizamos de forma subsidiária, com base no artigo 769 da CLT, o processo civil, o Código de Processo Civil. Mas não se esqueça, a utilização de forma subsidiária do CPC é só quando ocorrer lacunas na CLT. E ainda assim, não pode haver incompatibilidade com as normas previstas do processo do trabalho. Mas tudo bem, nós sabemos que, em regra, nós utilizamos de forma subsidiária o CPC. E além dessa parte subsidiária do CPC, naturalmente, como estamos nos falando aqui sobre ritos processuais, é muito comum e muito natural que em alguns momentos nós nos utilizemos das regras básicas processuais. E essas regras básicas processuais, elas estão lá inseridas no CPC. Então, é como eu sempre falo para vocês, nós precisamos estudar o CPC também para atuar no processo do trabalho. Todavia, pessoal, processo do trabalho e processo civil, eles têm características bem distintas. Então, quando você é operador do direito, você é advogada, você é advogado, você que está fazendo essa prova do concurso do TRT, você tem que estar bem atento a isso. As peculiaridades do processo trabalhista são muitas vezes contraditórios com o processo civil, embora nós sejamos obrigados a conhecer a regra, porque muitas vezes nos utilizamos dessa regra, tanto pelo regramento natural de aplicação processual, como naqueles casos que eu já mencionei aqui no início, de lacuna da CLT. E por que eu decidi colocar aqui, pessoal, e conversar com vocês sobre essa OJ 310? É muito comum em prova de concurso público e da mesma maneira a prova da OAB, pessoal, os examinadores, as bancas desses concursos, perguntarem bastante sobre litisconsórcio. Sempre tem alguma questãozinha sobre litisconsórcio.
E esse é um tema que sempre você precisa conhecer, até pela sua reiterada solicitação em provas. Além disso, pessoal, quando nós falamos de litisconsórcio, na parte do processo civil, já é um tema até bem batido do prazo em dobro para litisconsórcio. Você vai encontrar essa informação lá no artigo 229 do Código de Processo Civil de 2015. Esse regramento ele já existe até desde o CPC de 1973, se não me engano, previa lá no artigo 191. E quando veio o novo processo civil, ele foi colocado topograficamente lá no artigo 229. O que é que nos fala o artigo 229? Quando os réus tiverem procuradores distintos, escritórios distintos, haverá ali prazo em dobro. Foi colocado essa informação. E, naturalmente, na hora do estudo, você grava essa informação. Ele até abre algumas exceções ali para essa aplicabilidade no próprio CPC do prazo em dobro. Por exemplo, ainda que tenha escritórios distintos, procuradores distintos, não irá caber o prazo em dobro, por exemplo, no processo judicial eletrônico, no processo eletrônico. A própria lei, em 2015, do CPC, já falou isso. E por que ele colocou essa exceção? Vamos retroagir a 10 anos atrás, ou um pouco mais. Por que o legislador de 73, ele colocava prazo em dobro para o réu oferecer a sua contestação, os réus oferecerem a sua contestação? Vamos nos lembrar que em 2010, por exemplo, ou no ano 2000 ou 2009, não existia processo eletrônico. Os autos eram físicos. Quando o juiz intimava a parte para oferecer a sua contestação, ou os réus oferecerem a sua contestação, era muito comum que o advogado fosse lá e pegasse esse processo, seja para cópia ou para carga, porque o prazo dele já estava correndo. Mas lembrou que eu falei para vocês aqui, litisconsórcio, diversos réus? O advogado do outro réu também ia para fazer exatamente a mesma coisa. Quantas e quantas vezes eu, como estagiário e como advogado, cheguei lá na banca do Tribunal de Justiça ou na banca lá do TRT para pegar um processo, e você, serventuário, que vai passar nesse concurso do TRT, você, serventuário, que está estudando o processo do trabalho conosco aqui, comigo aqui, eu chegava lá, o que acontecia? Você falava, e doutor, o processo está aqui não. A outra parte tirou para carga. O que era carga? Você, sob sua responsabilidade, você tirava o processo do cartório e levava para o escritório. Ou tirava para cópia rápida. Cabendo sempre lembrar que muitas vezes a cópia não era tão rápida assim. Uma cópia que às vezes poderia levar 40 minutos ou 20 minutos, muitas vezes levava o dia inteiro. Mas isso aí é outra conversa. E o que acontecia? A parte ré, que tinha que se defender e já estava contando o seu prazo, estava prejudicada ali, se via prejudicada, porque foi lá no cartório para pegar o processo e o processo não estava lá. Por isso que ele dava prazo em dobro, já visualizando esse empecilho, esse problema que era comum ocorrer, que poderia ocorrer naquela época. Aí veio o processo eletrônico até antes do Código de Processo Civil. E quando veio o Código de Processo Civil, ele já acostumado com essa nova sistemática, com esse processo eletrônico, não tinha mais isso. Processo eletrônico, eu, advogado, eu vejo do meu escritório, o outro advogado vê do escritório dele. E você, servidor público, está vendo tudo ali no seu sistema do seu tribunal. Então, não há mais necessidade do prazo em dobro. Por isso que teve, no parágrafo 2º, essa exceção.
Eu não ia nem falar, o tema aqui é sobre o litisconsórcio, aplicabilidade ou não desse prazo em dobro. Mas já aproveita e estuda esse parágrafo 2º do artigo 229, por quê? Isso pode ser assunto que possa cair na sua prova. Mas, o que nós estamos falando aqui, pessoal? Do prazo em dobro para, por exemplo, o protocolo dessa contestação, por exemplo. Só que, para pensar, é por isso que eu estou dizendo para vocês que nós temos que estar atentos às peculiaridades do processo civil e às peculiaridades do processo trabalhista. Primeira coisa que você precisa entender de diferente do processo civil e o trabalhista é o seguinte: o processo civil tem mais formalidade, o processo civil tem mais simplicidade. Processo civil tem mais igualdade entre as partes. Processo do trabalho tem a proteção do trabalhador que pesa bastante. Tudo isso eu estou falando para você construir o seu raciocínio para fazer uma prova de processo do trabalho. Mas, embora tenha suas peculiaridades, veja bem, existe o princípio da celeridade processual. O princípio da celeridade processual, pessoal, você vai encontrar na Constituição da República, no seu artigo 5º, inciso, se não me engano, 58, celeridade processual. Então, pessoal, a celeridade processual, primeiro, ela é inerente a qualquer processo, processo civil e processo do trabalho. Mas no processo do trabalho, ela ganha muito mais relevo. Por quê? Já por isso que eu expliquei para vocês e dei exemplo da simplicidade no processo do trabalho, da informalidade no processo do trabalho. Por quê? Qual é o objetivo principal do processo do trabalho? Garantir que o credor, que é geralmente o reclamante, o empregado, tenha o acesso à justiça e tenha satisfeito o seu crédito trabalhista. Porque geralmente é muito difícil o trabalhador lutar contra a empresa, lutar contra o empresário. Por isso que tem esses contrapesos a favor do trabalhador. E por isso, por essa razão, a celeridade processual, ela busca a satisfação do crédito do reclamante, a satisfação do crédito do empregado. Então, por quê? Porque o crédito trabalhista, pessoal, eu coloquei aqui, o crédito trabalhista, ele tem natureza alimentar. Então, a partir do momento que o crédito trabalhista, ele tem natureza alimentar para o sustento, para a alimentação desse trabalhador, ele goza de várias prerrogativas. Então, a partir daí, por mais que o princípio da celeridade seja comum e afeto ao processo civil, ele ganha maior relevo e muito mais importância no processo do trabalho. E além de ganhar essa importância, no processo do trabalho, ele ganha muito mais aplicabilidade. Se você olhar os dois, a aplicação do processo do trabalho, ou melhor, a aplicação do princípio da celeridade no processo civil e no processo do trabalho, no processo do trabalho, ele é muito mais efetivo, porque tem sempre essa visão que eu acabei de falar para vocês, é natureza alimentar. Se o empregado não ganhar, ele não come. Então,
É muito forte isso. Então, pessoal, por essa razão, pelo princípio da celeridade muito mais latente e pela necessidade e urgência de obter essa condenação do caráter alimentar, desse crédito trabalhista, não faz nenhum sentido, em vez de você acelerar o processo para obter o resultado final prático, colocar empecilhos e prazos em dobro, que vão atrasar o processo. No processo civil, por ser mais formal, isso é cabível, isso é permitido. Até, como eu já falei, eles estão ali em par de igualdade, as partes estão ali em par de igualdade. Só que no processo do trabalho, todos os princípios, ou quase todos os princípios de direito do trabalho e processo do trabalho convergem para praticamente um único objetivo: ajudar o reclamante a solucionar o seu problema. Por isso que muitas vezes, quando as pessoas vão na Justiça do Trabalho, tem a impressão de um certo protecionismo. E é verdade. Eu não vou aqui dizer quem está certo ou quem está errado, mas essa é a verdade. É lógico, ainda que haja o protecionismo, esse protecionismo tem que ser respeitado certos limites, para que eles não ultrapassem e não violem o direito da outra parte. Tudo bem. Mas esse protecionismo ele é muito visível. Por quê? Por causa desse crédito. Então não tem sentido um prazo em dobro que vai demorar, vai atrasar totalmente o processo e não vai ter satisfeito o crédito do reclamante. Então você já entendeu. Quando ocorrer litisconsórcio no processo do trabalho, mesmo que seja patronos, advogados distintos, escritórios distintos, estados distintos, qualquer coisa que você queira interpretar, não vai existir esse prazo em dobro. É inaplicável. E, por essa razão, teve essa orientação jurisprudencial do TST. E como esse entendimento vai contra um raciocínio, digamos até um raciocínio muito automático do estudante que está fazendo a prova ali, muitas vezes esse prazo em dobro poderia até cair na prova de processo civil. Não se surpreenda se ele falar de prazo em dobro no processo civil e cair a mesma coisa no processo do trabalho. Aí você, que já está esperto nisso, o que você faz? Lá no processo civil está tudo certo, prazo em dobro. Aqui no processo do trabalho não cabe prazo em dobro, não. E esse raciocínio não fica aqui só em consórcio, não. Vários outros institutos processuais, eles têm essa mesma linha de raciocínio. Não tem aplicabilidade no processo do trabalho com base nas características e peculiaridades do processo do trabalho. Eu não falei que, ainda que você aplique de forma subsidiária o CPC, ele não pode confrontar os princípios trabalhistas? É por aí, é por esse raciocínio que você tem que ir. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.